a amizade de Jonathan para com Davi. Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonathan se ligou com a alma de Davi, e Jonathan o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonathan e Davi fizeram aliança, porque Jonathan amava Davi com a sua própria alma. E Jonathan se despojou de capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde que quer que Saul o enviava, e conduzia segundo prudências, e Saul o pôs sobre agentes de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo ele, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e danças com alegria e com instrumentos de música. Se voltarmos no capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 23, fala: e estando ainda falando com ele, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquela palavra, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele, em rio grande. Diziam os homens de Israel: viste daquele homem, viu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que feriu o rei enriquecerá de riqueza, de grande riqueza, e dará a sua filha, e fará intenta que encosta a casa de seu pai, Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria a este Deus e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircuncioso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que ferir. A palavra de Deus fala que Davi, ele foi escolhido. Deus, ele falou para Samuel: Samuel, sai da tua casa e vai até a casa de Jessé, da casa onde Davi morava com seus homens irmãos. E Samuel, chegando lá, chamou: reúna todos os seus filhos, que um deles será o que lutará contra Deus, será o grande rei de Israel. E Davi, ele não sabia de nada. Davi estava apacentando a ovelha. E Saul, naquele momento, ele ouvia a voz de Deus falando: eu vou te falar, Saul, eu vou escolher. Não adianta você ungir uma pessoa sendo que não é da minha vontade. Isso é o que acontece hoje no mundo. Verdade. Os pregadores estão pregando coisas que Deus não está mandando. Os pregadores, eles estão inventando coisas que Deus não manda. E é o que acontece hoje. As grandes lutas, tribulações que estão passando em volta em cima de pregador. Deus fala que o pregador, ele tem que pregar aquilo que Deus manda. Que é aquilo que Deus manda faz sentido. Porque aí muda a vida de uma geração. Porque aí não é o pregador falando da própria carne, é o Senhor. E Davi, Samuel, ele começou a ungir. E quando foi, ele chamou o primeiro. Deus falou: não é esse. Ele chamou o segundo: não é esse. Ele chamou o terceiro: também não é. E depois que acabou de perguntar de todos os filhos de Jessé,
ele perguntou, ainda há ainda tá faltando alguém. E o pai, aquele menino, tá faltando só um. Tá apacentando as ovelhas. Mande chamar. E o Senhor, ele mandou chamar Davi. E Davi chegando, o Senhor pediu para Samuel, mande ele ajoelhar, porque é ele. E Deus hoje, ele não escolhe quem ele quer ungir, não. Deus, ele não importa que é pequeno. Deus, ele não quer saber se ela é grande ou pequena. Mas já estamos juntos. É, Deus. Maravilha. Muitas crianças hoje aí no mundo, pregando a palavra de Deus. Muitas hoje já estão no mundo da droga. Por quê? É obra do inimigo destruir famílias hoje. É obra do inimigo hoje guerrear contra os cristãos, porque hoje crente, ele tem que saber de uma coisa. Ele não ficar ligado no céu, acaba escondido dentro da própria casa. É. O inimigo, ele arma isso. Verdade. O que o inimigo, ele quer hoje é destruir. É. Mas Deus, ele pergunta primeiro se ele pode entrar no seu casa. Deus, ele pergunta, ele bate na porta. Ele é educado. É educado. Mas ele fica começa a escutar a porta. Porque lá é desaforado. Ele escuta a porta, ele entra pela janela. É verdade. Ele não pede permissão, não, mas Deus pede. É, sim. Porque Deus, quando ele pede a permissão pra agir na vida do crente, ele faz direito. É, Deus. Quando Deus se cala com o crente, ele quer até sair da igreja. É, Deus. Eu ouço a sua voz todo dia, aquela voz assim falando, vai, prega a minha palavra. Seja feita a tua vontade, Senhor. Mas hoje, quando Deus se cala com o crente sai da igreja. Tá? Não vou ficar assim, não, porque Deus calou pra mim, vai que tá certo. E Davi, ele viu a glória de Deus ali. E depois que Samuel ungiu Davi como rei, Davi, ele ia lutar. Um dos menores dos seus irmãos, ungidos como rei de Israel, Deus podia escolher o maior, o mais velho, o meio, mas não, Deus escolheu o menor. E hoje que podemos trazer para o mundo é porque Deus, ele escolhe o menor da terra. Ele escolhe os loucos desse mundo para conquistar. E Davi, ele fez amizade com o filho de Saul. E foi aí que a história entra na história do versículo do capítulo 18, 1 Samuel. Davi, ele se tornou tão amigo de Jonas que agora ele vivia uma parte, ele considerava Jonas como seu irmão, a mesma alma. E hoje que podemos trazer, porque Deus, ele quer isso. Deus, ele quer que a gente viva uma só nação, um só compromisso, um só amor. Jonathan, ele passou a ser amigo, grande amigo de Davi, com muitas lutas com seu pai Saul. Em que aí Saul, ele manda Jonathan embora. Ele fala, não, você tá contra mim, porque ele vai ser o grande rei de Israel. E quando Saul, ele descobriu que Davi ia ficar no lugar dele, ele começou a lutar contra Davi. Porque quando Davi, ele tocava a harpa, o rei Saul, ele se acalmava. Verdade. Quando ele tocava a harpa, o rei Saul até se acalmava. Mas o inimigo tá toda hora perto de você, não, sai da igreja, afasta daí. E tinha hora que o rei Saul, ele
Davi tocando a harpa, ele queria matar. Tá? O inimigo ele é tudo. Na mesma hora que você está ali na presença de Deus, você pode estar no fim. Vigiar. E hoje está precisando ouvir aí. Hoje o mundo está precisando ouvir é apenas uma palavra. E você com essa vontade, você quer pegar a vontade. Aí que Deus fala, agora você vai querer pegar a minha vontade ou a sua. Vamos ver quem vai dar melhor nessa. E hoje, muitos estão aqui, quem quer pegar a palavra dele, mas quem não aguenta a luta, não aguenta a batalha, sai da igreja. E Deus ele fala que a todo momento ele está com crente. Os anjos dele estão em volta da terra. Que ai daquele que ficar no Espírito de Deus. E Davi e Jonathan sai do seu pai. E Jonathan, ele estava com a capa. E essa capa colocou em Davi. E hoje que podemos saber aí que Deus está tirando essa capa. Deus ele fala, se eu jogar aquela capa velha fora, vou te dar uma nova. E Jonathan tirou a capa e falou, Deus Davi. E hoje, mas quem é crente, capa velha. Falando mal da vida do irmão, falando mal da vida do outro irmão, que faz, faculdade, dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja, irmão, falando que o outro é invejoso, falando que o outro é mentira, falando com a exibido, mas não entende. E esse irmão que é injustiça, esse irmão que é mentira é usado por Deus. O irmão passar com uma... Não pode estar conversando com a menina que já está lá, tá vendo? Até que... Porque fala mal da vida dos outros é fácil. Quer ver se der a dedo. Falar mal da vida dos outros é fácil. Quer ver se ele viver a vida dele. Porque aquele irmão que você fala mal da vida dele, pode estar passando por prova, pode estar passando por tribulação, mas ele está na presença de Deus adorando. E Jonathan, ele saiu, ele estava a todo momento com Davi. Ele não deixava, ele não largava Davi por nada. Verdade, Deus. E a partir daquele dia, eles fizeram uma aliança. E Jonathan falou para Davi antes da sua morte. Jonathan falou para Davi, Davi perguntou o que quer que eu te faça, Jonathan. Ele falou, cuida da minha família. Ajuda alguém da minha família. Porque o inimigo ele estava cercando a todo momento o servo de Deus. Porque o rei estava contra os dois. Hoje é o que ele faz, hoje a nação está contra o crente. Hoje é o inimigo se levantando contra a igreja. E percebemos é que Jonathan fez uma aliança com Davi. Essa aliança foi complicada. E depois que Jonathan morreu, o rei Saul também saiu do poder. O rei Saul morreu também, na guerra. E Davi voltou a Israel. E Davi chegando lá, o Senhor falou, é aí Davi que eu vou começar uma obra na sua vida. É aí que agora você vai se tornar o rei de Israel. E a partir daquele dia, Davi ele se tornou rei. Mas ele não se esqueceu da proposta, da aliança com Jonathan.
ele pergunta onde seu servo. Aonde há alguns parentes de Jonathan para me ajudar. E o seu servo responde a um, só que lá em onde tinha cidade de Sete, uma cidade onde habitava leproso, Lodebar. E Davi fala, vai buscar. E o nome dele era Mefibosete. Davi fala, vai buscar. Fala com ele, vem assentar na minha mesa. Porque o sofrimento dele acaba hoje. E isso Deus quer trazer para frente. Pode passar luta, pode passar prova, mas nós vamos sentar na mesa do rei. Vai dar um banquete. Vai de vitória. Deus fala que vai fazer um banquete, mas só para aqueles que foram escolhidos. Era a obra dele. E Davi ele viu a importância da ligação de Deus. Que tudo que está ligado no céu, está ligado na terra. Agora se você desligar daqui, será desligado no céu. Mas hoje podemos ver o que está acontecendo no mundo. Meninas hoje de 12 anos, namorando com um menino de 19, sem saber o que fazer. O inimigo tomou conta do mundo. O inimigo ele já aprofundou na terra. O inimigo ele vem para matar, destruir, roubar. Deus ele veio para cima, tem um filho eterno, só que hoje é tempo. São poucos. Fala, eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos de Deus. Deus ele fala, mas você tem que ter fé para aquela palavra que ele te falou para ser cumprida. E o rei Davi ele começou a fazer tudo da ordem de Deus. E depois que Davi deixou o trono de Israel, ele passou a seu trono para Salomão. E daí começou a outra obra de Deus, em que Deus ele fala com Salomão, Salomão, constrói um templo. E nesse templo coloca uma arca da aliança, que significa a aliança de Jonathan com Davi. E a aliança de Deus com o homem. E Davi construiu o templo. Porque naquele tempo Salomão ele ia tomar o poder, mas o templo já estava sendo construído. E na entrada do rei Salomão, o Senhor fala com ele, Salomão diz com ele, o Senhor começa a falar com ele, Salomão, tu construíste um templo, eu habitarei nele. Mas se caso você deixar de seguir a minha vontade, para fazer a vontade do homem, eu destruirei ele. Aí. Eu destruirei o templo de Israel, porque não é da minha vontade. Eu destruirei o templo e deixar Israel, tá? Deixar Israel fazer a vontade dele. E Deus enviou muitos profetas para entregar para Israel, que seria levar para cativo também. Israel deu. Depois do reino de Salomão, Israel ele saiu. Deus ele traz uma palavra, nós podemos botar dentro do nosso coração, colocar lá dentro, fechar e guardar ela. Porque muitos pensam que a salvação foi paga lá foi paga lá, dos pecados.
da salvação. Da salvação você só ganha pra ele. Da salvação você só ganha você adorar ele, você ele de todo o vosso coração. Porque hoje o crente pensa que a salvação foi paga lá na cruz. Muitos lá no mundo falaram, não, voltar pro céu. Pensam que todos faz tudo céu. Ah não, tem salvação paga lá na cruz. Não tem nada mais pra fazer na terra. Agora é só beber, só usar droga. A salvação ela é comprada. A salvação você tem que comprar ela com o seu preço. Você paga preço. Você busca a Deus. Deus fala assim, ó. Esse aí é fiel a mim. E eu sei que Deus serei fiel a ele. E hoje a gente tem que criar com as palavras, né? E mundo está totalmente. E ele tomou conta. E ele se aprofundou dentro da cidade, dessa coisa. Hoje, se você sair a pegar uma palavra ali na casa, não, se não for, deu uma vontade na casa. Hoje você sai com a Bíblia de lá, já já vai no louco falar da palavra de Deus com uma pessoa que não quer nem saber. Você entende? Se hoje você faz um culto na avenida, você começa a pregar ali para ter tantas pessoas lá, tá vendo? Fala que a igreja, ela deixa a pessoa louca. A pessoa louca porque muitos chamaram de louco também, já recebi isso. Fala, não, pode pisar. Podem pisar porque já será exaltado. Mas quem se exalta será humilhado. Quem se exalta aqui na terra será humilhado no céu. Muitos me chamam de invejoso. Vai saber quem é inveja. Não pode falar. Fala muito. Fala tudo que você quiser, mas eu estou preocupado com coisa de orar. De orar porque se você ora pela vida do seu irmão, aquele que precisa, Deus vai te honrar. Deus te honra. Mudar tua. E também muda a vida do seu irmão. Se aquele que te pisou, ele vai estar de mão dada com você que eu estou contigo. Aquele que te pisou, te maltratou, ele vai falar assim, eu estou contigo. Dá tua mão, bora se junto. Hoje o mundo, ele traz isso. Ele faz um papel. Ele traz o pacote dele, sabe por quê? Porque o que o mundo oferece é a droga. Deus ele fala que o mundo ele oferece a bebida. O mundo oferece as drogas, as cocaínas. Deus, isso é verdade. Mas Deus ele só oferece uma coisa: a salvação, a fé. Ele oferece uma coisa para o mundo. Ele oferece a vida eterna. Se Deus não está hoje, não será comigo. Deus ele mostra que o mundo hoje, a metade do mundo, e quando Jesus voltar vai ser nação contra nação, você não vai ter para onde correr. Vai ser nação lutando
Pra ver se sobrevive. Não vai ter 2 presidentes, não. Vai ter só um. É, Deus poderoso. É verdade, Cristo. Só um passa. Deus, ele fala que não vai ter 5 presidentes só no país, não. Só vai ter um. E que irá ficar toda a terra. É, meu Deus. É verdade, Aquele que Senhor. passar contra a palavra de Deus. Tem que ser errado. E Deus, ele fala, Senhor, aparta-te de mim esse galho, porque está pesado. E hoje o crente, ele fala aí, Senhor, não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais, Senhor, porque a luta está grande. É, Deus maravilhoso. Prossiga, porque ainda não acabei. Eu quero fazer mais. A salvação vai ser só uma só, porque a porta lá, ela tem que ser só É passa verdade. você chegar no céu, só faz de frente com o rei, meu Senhor. É. Você é de frente dele, fala o Senhor que eu vejo tanto de sua parte. Mas o brilho dele ele atrapalha. O brilho do Senhor é forte na nossa vida. Porque quando você pisa num lugar que não é santo, a casa se enche da glória de Deus. A casa se enche da glória de Deus porque o brilho do Senhor é tão forte que quando você chega numa casa que não tem brilho nenhum, você começa a iluminar a casa. Pegou a coisa. Ele faz com as suas próprias mãos. Deus, ele fala que pode deixar bater, deixar apanhar. Apanhe na presença de Deus. É verdade, meu Deus. Mas é daquele que Tem que quebrar sua desejo. ai daquele que foi contra a vontade de Deus, que achou Ô Senhor maravilhoso. pagará o preço. Hoje o profeta, hoje o pregador, só quer pregar isso. Hoje o pregador só quer pregar aquilo. Deus vai te dar, Deus vai te honrar. Deus ele honra. Mas ele quer uma coisa, ele quer que você prega sobre a volta dele. Ele quer que você prega sobre a salvação. Muitos pastores eles pregam isso porque é vontade de Deus. Mas tem muitos que eles rejeitam de falar. Mas se eu falar pra esse menino, se eu dava pé, eu vou falar que eu estou ficando louco. Vou falar que eu estou enlouquecendo. Deus fala, vai lá e prega a minha palavra. Deixa eu tocar essa minha parte. Faça a conta, faça a conta. É Deus poderoso. É Deus maravilhoso. Deixa eu fazer a É minha meu parte. Deus do céu. Deixa eu fazer a minha parte, faça a minha. Sim, Deus. Deixa eu faça a minha vontade. Eu farei a minha. E hoje tem que se ajoelha. Muitas vezes tribulações, de prova. Não é porque a Ô luta meu tá grande. Deus. É que é subir é fácil. Não é porque a luta tá grande. O joelho É meu Deus. o joelho Que no é chão fácil hoje, e de tá? que é. Gente, hoje ele joelha no chão. Super ninguém raça. Ele quer que o Senhor volta logo. Fácil Porque o e de mundo ele tá contra isso. subir é fácil. Ui. Oh meu Deus poderoso. Deus maravilhoso. O mundo, hoje o crente ele ajoelha no chão. É verdade, Não é pai. porque a tribulação tá grande. Ei, meu Ele Deus quer que do o Senhor céu. volta logo. Porque ele já não tá. É, Senhor, já sinto a tua presença aqui neste lugar. A tribulação do mundo. É, Deus, inclina os teus ouvidos para nós. Peguei a minha Contra paz. o próprio bem. Ui. Pai matando filho. É, meu Deus. Filho matando pai. É verdade, Senhor. Mãe matando a filha. Oh, Filha matando glória a mãe. Deus, aleluia. A própria Faço e filha peguei matando a a mãe. minha paz. Filho matando a avó, o avô. O inimigo ele quer pôr o pato na da terra.
Oh, glória a Deus, aleluia, pai. Deus ele fala que vão vir anjos do inferno e vão tomar a terra. E aí, pra onde você vai correr? Pra onde? Vai esconder de Deus agora? Você vai esconder de Deus de trás da sua asa? Ah, não, pode ser ali, ó. Tô te vendo. Não adianta você correr, não. Quando Deus voltar, não vai ter nem pra onde você correr. Pra onde você correr, você vai ter guerra.